Dr. Scott Hahn é um mestre e doutor, PhD em teologia bíblica, é considerado um dos maiores especialistas em Bíblia do mundo. Também é um ex-pastor presbiteriano que utilizava toda a sua força e empenho para converter pessoas da Igreja Católica para o protestantismo, até que ele mesmo veio a converter-se ao catolicismo, acolhendo como filho amado a graça divina. Aqui está o que ele diz a respeito do purgatório. O purgatório é uma exigência da razão e mesmo da caridade de Deus por nós. A palavra purgatório não existe na Bíblia, foi criada pela Igreja, mas a realidade, o conceito doutrinário deste estado de purificação existe amplamente na Sagrada Escritura. Onde na Bíblia fala em purgatório? Para responder essa pergunta, é preciso esclarecer em primeiro lugar que os judeus sempre rezaram pelos mortos, antes de Cristo e até os dias de hoje. C.S. Lewis, que era crente no purgatório, apesar de não ser católico, ele e outros argumentavam que se você reza por um morto, caso esteja no céu, não serão necessárias orações, e caso esteja no inferno, não vai adiantar nada rezar por eles. Ou seja, onde eles estão? Em hebraico existe o termo Sheol, que é diferente daquele que chamamos de Geena. Jesus se refere ao fogo do inferno como sendo Geena. Sheol é o lugar onde os justos e os injustos vão, e é por isso que os judeus sempre rezavam por eles. E caso você não tenha 2 Macabeus na sua Bíblia, se você ler 2 Macabeus 12, versículos 43 a 46, vai descobrir orações sendo oferecidas para os mortos naquela época e ainda hoje pelos judeus. Você vê que isso acontece porque eles acreditam que pessoas mortas possam se beneficiar. Sheol em hebraico se torna Hades em grego. Mais uma vez, não confunda isso com Geena. Hades é um estado intermediário e quando foi traduzido para o latim, isso foi chamado de purgatório, porque é um lugar de purgação, é um lugar de purgar, limpar. Em Hebreus 12, 29, Deus é descrito como um fogo devorador. Geralmente nós associamos isso ao fogo do inferno, mas na verdade a imagem do fogo é mais comumente usada nas descrições do paraíso, pois é lá onde estão os anjos mais próximos de Deus, os serafins. Serafim significa literalmente em hebraico queimar. Eles se queimam com o amor puro de Deus, e nós temos que ser preenchidos com esse espírito, que é aquele amor que nos purifica. E nessa vida nós temos a chance real de seguir a Cristo. Mas você nota numa frase de São Paulo em 1 Coríntios 3 que existem algumas pessoas que edificam um fundamento em Cristo com ouro, com prata ou com pedras preciosas, com obras que realmente representam o Espírito Santo, reproduzindo Cristo em nós. Já outras pessoas, São Paulo descreve, estão edificando com madeira, com feno ou com palha, e essa obra ele diz que será queimada. Mas ele vai em frente e diz algo muito importante. Se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, sofrerá perda. Ele será salvo, porém passando de alguma maneira através do fogo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Ou seja, ele vai sofrer ao passar pelo fogo do Espírito, que vai purificar todas essas falsas obras. O tempo voa quando estamos nos divertindo, e o tempo passa devagar quando não estamos. Quando você passar pelo fogo do julgamento que expõe aquilo que é falso, você sabe os inadequados e superficiais atos que foram feitos. Quando você passar pelo fogo do amor de Deus como julgamento, pode levar 5 minutos, mas vai aparentar ser bem mais longo. São Paulo descreve pessoas que serão salvas, mas apenas passando pelo fogo. Elas irão sofrer, mas serão salvas no dia de nosso Senhor Jesus. É como se Paulo nos tivesse deixado um lembrete. Nós deveríamos ser cuidadosos no modo como permitimos o Espírito Santo construir em nossas vidas ouro, prata e pedras preciosas, e não obras falsificadas. Senão seremos salvos, mas vamos acabar tendo que sofrer nessa passagem pelo fogo. Nossos irmãos evangélicos frequentemente perdem o ponto principal, considerando apenas se somos salvos ou não. Boa parte deles olham para o passado, para a época que não estavam salvos, afinal, uma vez salvo, salvo para sempre. E todo esse conceito do purgatório não se encaixa nessa categoria,
pois eles possuem essa ênfase que também é uma visão diferente sobre o que é o pecado e o que ele gera. O pecado não se trata apenas de desobedecer algumas leis. O pecado é destruir a vida, destruir o coração, destruir a família. E o Espírito Santo vem como fogo para restaurar esse amor. Mas nós frequentemente dizemos sim, significando não. Nós dizemos sim e terminamos dando as costas. A doutrina católica não era algo que eu conseguia entender, mas me lembro de pegar esse texto, voltando à tradição judaica de rezar pelos mortos, a noção judaica de Sheol, a noção dada a Hades no Novo Testamento, que não é o mesmo que Geena. E então, de repente, eu pude ver por que os padres da igreja falavam sobre um lugar como o purgatório. Um lugar onde o Espírito purga aquilo que ainda resta para purificar e entrar no paraíso. Não é uma segunda chance, essas pessoas já estão salvas, mas somente após passarem pelo fogo e apenas depois de sofrerem. É isso que Paulo escreve, e é isso que a Igreja Católica veio mais tarde chamar de purgatório. A carta de São João também nos fala sobre o desejo de ficar diante de Deus sem constrangimento, e esse é o motivo do purgatório. Se você não viver perfeitamente nessa vida, com o purgatório nós podemos nos colocar diante de Deus sem constrangimento, sem hesitação, puramente limpos, com a veste adequada. Nada que não seja santo pode se colocar diante de Deus, e quando morremos, nós temos muito pouco dessa santidade, algumas coisas que o Espírito Santo ainda não extirpou completamente.